a todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus e de nosso Deus e Pai esteja presente na sua vida, presente na vida de sua família. Sejam todos bem-vindos ao canal. Bom, eu não estou bem ainda da garganta, estou com uma tosse alérgica ainda, mas hoje eu vou passar uma meditação para vocês, graças ao nosso bom Deus. E não vou me prolongar tanto, porque eu não posso ficar muito tempo falando ainda, porque senão eu vou ter crise de tosse alérgica e não vai ser muito legal. Bom, então nosso tema de hoje é o seguinte: em qual nome devemos ser batizados? Algumas pessoas batizam em nome de Jesus. Outras pessoas batizam do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então hoje vamos abrir a Bíblia, e somente a Bíblia, e vamos ver como funciona o batismo. Bom, um dos versículos muito conhecidos na Bíblia é Mateus capítulo 28, versículo 19, que a Bíblia comum diz assim: portanto, ide por todo mundo pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No entanto, quando nós abrimos Atos dos Apóstolos, nós percebemos que nenhum batismo em Atos foi feito em nome de uma trindade. Vamos abrir e vamos compreender. Atos capítulo 2, versículo 38, diz assim: Pedro respondeu-lhes: abandone o pecado, voltem para Deus, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então aqui os apóstolos batizavam em nome de Jesus. Atos capítulo 8, versículo 16 diz assim: até aquele momento, o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Eles tinham sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Percebemos aqui também que as pessoas eram batizadas em nome de Jesus. Não existe um batismo em nome de Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, segundo a Bíblia. Em Atos capítulo 10, versículo 48 diz assim: e ele ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. A seguir, eles pediram a Pedro que ficasse alguns dias com eles. Atos capítulo 19, versículo 5 diz assim: ao ouvir isso, eles foram batizados em nome de Jesus. Mais uma vez, o batismo em nome de Jesus. Vamos continuar. Atos capítulo 22, versículo 16 diz assim: e agora, o que está esperando? Levanta-te e seja batizado, e tenha seus pecados perdoados em nome de Jesus. Algumas versões falam assim: seja batizado e seus pecados perdoados ao invocar o nome dele, que é a mesma coisa. Então percebemos aqui que os apóstolos, eles batizavam em nome de Jesus. Não existe na Bíblia um batismo em nome de uma trindade. Agora vamos entender por que Mateus escreve uma coisa de acordo com as palavras de Jesus e vemos apóstolos fazendo outra. O que significa isso? Que os apóstolos desobedeceram a Jesus? Não, os apóstolos não desobedeceram a Jesus. Por quê? Abrindo a Bíblia hebraica, no original, Mateus 28, 19 diz assim: portanto, vão e façam o talmidim, que significa discípulos, entre as pessoas de todas as nações, batizando-as em meu nome. Então nós não vemos a Bíblia original o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos o batismo em nome de Jesus. Aí vem a grande pergunta: peraí, como é que a Bíblia hebraica diz para batizar em nome de Jesus? Atos dos Apóstolos batizam em nome de Jesus. E por que a maioria das Bíblias coloca o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Você vai entender agora. Esse versículo, ele não existe na Bíblia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele foi adulterado. Ele é um dos raros versículos do Novo Testamento que foram adulterados. E existem documentos, tanto de escolas de teologia muito poderosas, no sentido de ter uma boa estrutura, de serem escolas de teologia muito respeitadas. Tem documentos da escola da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da Batista, até onde eu consegui encontrar. E esse, inclusive, existem sim
documentos da própria Igreja Católica Apostólica Romana, que diz que eles adulteraram esse versículo, porque eles criaram o dogma da Trindade. Então esse versículo aqui, no batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele não existe na Bíblia original. Todo o batismo da Bíblia foi feito em nome de Jesus. Apenas no nome de Jesus. Por isso que na Bíblia hebraica diz, batizando em meu nome. Os apóstolos obedeceram à ordem de Jesus. Se você se batizou em nome da Trindade, infelizmente, seu batismo não é válido. Você precisa se rebatizar no verdadeiro batismo, que é o nome de Jesus. Assim como eu também fiz. Encerrando essa mensagem, você vai ver o meu batismo em nome de Jesus. Então, que nós possamos ter compreendido que o verdadeiro batismo é em nome de Jesus. Mas, infelizmente, muitos teólogos de muitas igrejas vêm mentindo para o povo, explicando errado. Não sei o motivo. Pessoas que pregam bem, que têm um conhecimento bíblico, que estudam muito para isso. Inclusive, eu gosto das pregações de muitos deles. No entanto, mas em alguns temas, eles preferem seguir o sistema religioso, dizendo que isso é só ele foi escrito de uma forma, mas foi feito de outra. Você consegue entender isso? Um pastor falando, não, eles só escreveram desse jeito, mas o batismo foi o nome da Trindade. Como é que um pastor se submete a falar isso? Se submete a alterar a escritura. E eu já escutei muitos pastores falando isso. Já escutei pastores falando que Jesus foi batizado em nome da Trindade. Jesus não foi batizado em nome de ninguém. Ele só foi mergulhado. Porque o batismo é remissão de pecado. Jesus não tem pecado, nunca pecou. E infelizmente isso acontece no nosso meio. Então que possamos ter compreendido hoje que o real batismo é apenas em nome de Jesus. E que nós possamos seguir apenas a palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe. Que o Espírito do nosso Deus continue mostrando para todos nós a verdade única que é a Bíblia. Que Deus te abençoe. Um ósculo santo a todos.